Consegues vasculhar na tua memória alguma situação, talvez na tua juventude, talvez já na idade adulta, em que havia outras pessoas? Havia concorrência, digamos assim, e tu foste a pessoa escolhida. Escolheram-te a ti. Consegues-te lembrar de algum momento assim? Quero que te recordes de uma segunda situação. Talvez alguns de nós que estamos aqui vivemos a experiência, e aqueles que viveram vão então poder recordar, os outros vão ouvir, de uma situação em que alguém, em vésperas de partir para um outro lugar distante, na perspectiva de provavelmente não voltar a ver-te tão cedo, ou se calhar nunca mais voltar a ver-te, ou se calhar até o caso de alguém que partiu para a eternidade e te disse umas últimas palavras, te fez porventura um último pedido, te deu se calhar umas últimas recomendações. Alguém já, só o braço no ar, não vais precisar de contar, alguém já passou por essa experiência? A esses eu quero que tu te recordes as últimas palavras que te deram, as últimas recomendações, os últimos pedidos. E se essa pessoa era alguém especial para ti, se essa pessoa era alguém importante para ti, eu quero crer que essas palavras ainda hoje estão contigo. Eu quero crer que tu ainda hoje tomas algumas decisões tendo em consideração essas palavras. Aqueles que recordaram no primeiro momento quando havia outras pessoas, quando havia outras alternativas, e tu foste o escolhido ou a escolhida. Talvez o namoro, talvez o noivado, talvez o casamento, talvez numa candidatura de emprego, talvez quando te deram alguma responsabilidade. O nosso cântico, o último que nós entoamos, dizia a certa altura, porque, e lista uma série de coisas, porque és digno de adoração total, porque és santo. E por estas razões eu vou fazer um conjunto de coisas. Nós vamos distribuir agora duas folhas. É assim, para aqueles que são líderes do grupo familiar e para aqueles a quem porventura já o líder ou co-líder já disse, olha, na próxima sexta-feira quem vai facilitar a partilha és tu, há uma folha que é assim, que tem estas perguntas. Então, os líderes e co-líderes do grupo familiar vão receber, ou se calhar é melhor fazer assim, Cristina, entrega mesmo aos líderes e co-líderes do grupo familiar, que é mais fácil, é esta que tem, e que sejam eles, se já incumbiram alguém de assumir a partilha, então vocês ficam com uma destas e entregam a outra. Ok? Portanto, podes entregar uma à Filomena, podes entregar uma ou à Lena ou à Sandra, quem estiver mais perto de ti, podes entregar uma ao Nuno e podes entregar uma ao Pedro Filipe, que está aqui, estava à procura dele. Uma quer dizer não, duas. O Pedro Perneco. Ok. Agora, portanto, vocês, os líderes do grupo familiar, ficando com uma, se já determinaram quem é, podem dar a cópia ao outro, se não, darão depois. Agora, há algumas pessoas que eu vejo todos os domingos, eu sei que gostam de tirar notas, gostam de guardar os apontamentos. Para esses nós temos uma outra folha que pode servir de guião para as tuas notas. E então a Cristina, para aquelas pessoas que gostam de tirar notas, façam um sinal a Cristina e a Cristina vai distribuir destas outras. Está bem? Se faz favor, Cristina, das outras, façam um sinal, levantem a mão e a Cristina vai então entregar-vos a folha. Isto que nós vamos ver esta tarde, na minha compreensão, está relacionado com os nossos valores. Valores não é apenas aquilo a que tu dás mais importância na tua vida. Eu confesso-vos, durante muito tempo eu pensava, quando me falavam de valores, eu pensava, um valor na minha vida é aquela coisa a que eu dou mais importância.
E, por exemplo, alguém poderia me perguntar: Pedro, a compaixão é um valor no qual tu acreditas? E eu iria dizer: sim, eu acredito na compaixão. Alguém poderia dizer-me: e a misericórdia? E o amor? E a palavra de Deus? E a igreja? E todas estas coisas que eu disse, eu numa fase da minha vida, eu iria dizer e responder: não, são coisas, são valores para mim. Da mesma maneira que a disciplina, o respeito, a palavra dada, etc. Até que eu percebi que os valores são uma coisa um pouco mais longe do que simplesmente as coisas às quais eu dou importância. Eu aprendi a seguinte lição na minha vida. Num momento crítico da minha vida, num momento difícil da minha vida, num momento em que há luta, em que há adversidade, em que há problema, em que há dificuldade, em que eu tenho que fazer uma escolha em que coisas importantes estão em causa. Estão comigo? Não é apenas quando tudo vai bem. Não é quando tudo é fácil, não é quando tudo é simples. Nós não vemos os nossos valores quando tudo está bem. Os nossos verdadeiros valores vêm ao de cima quando há um momento crítico, quando alguma coisa está em risco, quando há a possibilidade de perdermos alguma coisa, quando há o perigo de eventualmente sermos mal entendidos ou mal vistos. E aí nós temos que fazer uma escolha. E aquilo que nós escolhemos em primeiro lugar, aí sim estão os nossos valores. Costuma-se dar um exemplo que tu já ouviste certamente. Imagina que a casa onde tu vives agora pegou fogo, está a arder, as chamas estão a tomar conta da tua casa. As pessoas da tua família já saíram. Tu só tens a opção de ir tirar duas coisas da tua casa. O que é que tu irias buscar? Pensa nisto neste momento. A casa está a arder. Vai ficar toda destruída. Já não está ninguém da tua família. Tu, ao entrares dentro de casa, só podes ir buscar duas coisas. O que é que tu irias buscar? Pensa nisto. Não dês a resposta politicamente correta, tanto que eu não te vou pedir a resposta. Eu quero te dizer que aquilo que tu decides ir buscar, em termos materiais, é uma coisa que é um valor para ti. É por isso que tu, quando entras lá no incêndio, vais. Agora, alguns de vocês irão para a sala, alguns irão para o quarto, outros irão para o escritório. Alguns irão para o cofre, outros irão para a banca de cabeceira, outros irão para o frigorífico. O que é que tu escolhes? O ensino que nós temos esta tarde mexe com os teus valores. Qual é a importância que tu dás? Isto é, em que medida aquilo que é chamado, e eu a seguir vou explicar, a grande comissão de Jesus, em que medida isso é um valor na tua vida? Qual é o nível de importância que tu dás ao teu cumprimento pessoal da chamada grande comissão? E o que eu estou a tentar dizer, não me respondas aqui: sim, Paulo Pedro, de certeza que eu dou valor a isto. O que eu te estou a dizer é o seguinte: quando a tua agenda está apertada e tu tens que optar por 5 compromissos, e um dos 5 compromissos é algo que tem que ver com cumprir a chamada grande comissão. Esse aspecto vem em 5º lugar, vem em 4º lugar, vem em 3º lugar, em 2º ou em 1º, ou se calhar nem vem. E por aí se vê o valor que tu dás a isso. O ensino que nós vamos ver esta tarde está relacionado também com submissão. E submissão no sentido em que o pastor Paulo Chaveiro falou no domingo passado. Não aquela submissão a qual os demónios estão sujeitos, isto é, os demónios, quando Jesus dá uma ordem, eles não têm opção senão cumprir. Mas nós, homens e mulheres que são discípulos e discípulas de Jesus Cristo, quando Jesus dá uma ordem, o que é interessante é que tu podes desobedecer. Podendo ou não fazer, escolhes tu voluntariamente obedecer.
de forma satisfeita, contente. Não aquela obediência. Conhecem aquela história que diz, daquele filho que diz: eu estou sentado, mas dentro de mim estou em pé. O pai ou a mãe impôs uma decisão e disse: senta-te, e ele sentou-se e ele disse: eu estou sentado, mas dentro de mim estou em pé. Isto não é submissão. Podendo não fazer, escolhes tu voluntariamente e de forma satisfeita, convicta, cumprir a ordem de Jesus Cristo que está dada na chamada Grande Comissão? A nossa reflexão desta tarde tem que ver com valores, outra vez. Numa situação de escolha, qual é o nível de importância que tu dás ao facto de que Jesus escolheu por nome pessoas para serem seus filhos e suas filhas que são diferentes de ti? Talvez seja estranho, mas se tu olhares para a passagem que eu presumo que ainda tens aberta, vais ver ali uma lista de nomes. E só pelos nomes nós não chegamos lá, mas a escolha que Jesus faz dos seus 12 discípulos, aos quais chamou apóstolos, é muito interessante. Tem lá um par de irmãos que eram tão interessantes que Jesus resolveu dar-lhes uma alcunha: os filhos do trovão. Estes dois manos eram os que, numa situação em que eles, passando por uma aldeia, houve os habitantes desta aldeia tiveram uma atitude negativa para com Jesus. Quem é que conhece a história? O que é que os filhos de trovão pensaram que se deveria fazer? Fogo do céu e... em bom português diríamos: dar cabo destes malandros. Jesus escolheu para serem seus discípulos, desculpem, tipos com um feitio colérico. Jesus escolheu um tal de Mateus, que era um vendido, trabalhava para as forças imperiais que subjugavam o seu povo. Jesus escolheu um que Jesus sabia que o ia trair. E a reflexão que nós vamos ver esta tarde vai mexer com os teus valores na medida em que estás tu disposta, estás tu disposto a perceber e aceitar que Jesus escolhe os seus sem te pedir satisfações? E tu tens que aceitar? Porque eles serão teus irmãos, serão tuas irmãs? A reflexão que nós vamos ver hoje tem que ver com o sentido de identidade que tu tens. Partilho aqui uma brevíssima história só para ilustrar. Em Angola, nos meus 10, 11, 12, 13 anos, eu tinha colegas que jogavam a bola extraordinariamente bem. Mas extraordinariamente bem. Eu raramente era escolhido para jogar. E eu lembro-me de um jogo em que um dos, chamaríamos, craques da escola resolveu escolher-me. E obviamente eu era pequenino, sempre fui franzino, era dos mais novos, e ele disse: tu vais ficar no defesa. Mas sabem, aquilo, o facto dele me ter escolhido foi tão importante para mim, que eu pensei: eu vou me esfalfar todo, mas eles aqui pelo meu lado não passam. Porque o craque escolheu. Até que ponto é importante para o teu sentido de identidade o facto de Jesus te ter escolhido e ter-te atribuído uma missão? A passagem que nós estamos a ver toca também, em termos de ensino, num outro valor, que é: qual é a importância que tu dás ao exercício da autoridade, um exercício responsável da autoridade que Jesus te dá a ti, como homem e mulher que Ele escolheu para ser seu discípulo ou discípula? Até que ponto é que tu exerces com responsabilidade a autoridade que Jesus te dá sobre os demónios?
Alguns devem ter ficado assustados. Paulo Pedro, uau, a Bíblia fala disso? Sim, fala. Que são seus discípulos, Jesus concedeu a autoridade sobre. Estás consciente dessa autoridade? Tens usado esta autoridade de forma responsável? A reflexão que nós vamos ver hoje tem que ver com convicções. Por exemplo, sobre essa autoridade. A reflexão que nós vamos ver esta tarde tem que ver com a tua fé. Até que ponto tu tens fé na grande comissão? Até que ponto tu acreditas mesmo que a chamada grande comissão, que já vou explicar a seguir o que é, até que ponto tu acreditas que tem a ver contigo, tem a ver connosco como Igreja Nascente da Margem Sul em 2016? O ensino que nós vamos ver esta tarde também está relacionado com dúvidas que tu possas ter, com alguma incredulidade, com medo, face a perigos, alguns que são reais e outros que estão na nossa imaginação, perigos que nós corremos ou podemos correr ou supostamente podemos correr, se de facto nos lançarmos no cumprimento da grande comissão. O ensino que nós vamos ver esta tarde, e vou entrar nele dentro de instantes, ou por outra já entrei, já estou a mostrar-te, vai mexer com o teu projeto de vida. O que é que tu andas cá a fazer? Tens a noção que das várias ordens que Jesus deu, que estão na Bíblia, há muitas que tu vais poder continuar a cumprir e a continuar a obedecer na eternidade. Mas há ordens que Jesus deu que tu só podes cumprir aqui, enquanto estiveres vivo aqui. E que quando morreres, acabou a oportunidade de cumprir essas ordens. Tens essa noção? Projeto de vida, gestão do tempo. Como é que nós gerimos o nosso tempo? Como é que nós organizamos a nossa agenda? Até que ponto é que tu e eu estamos dispostos a dar de nós próprios, eu a dar de mim, tu a dar de ti, do que tu és, do que tu tens, do que tu sabes, do que tu és capaz, em favor da vida de pessoas individualmente? Este ensino está relacionado com o teu testemunho, com o facto de tu anunciares a mensagem da salvação, com o facto de tu batizares ou levares outras pessoas a serem batizadas, com o facto de tu ensinares a palavra de Deus a outras pessoas. Este ensino tem também a ver com a questão da responsabilidade que nós como cristãos temos no combate espiritual direto contra os demónios que estão a sediar a vida de pessoas. O que é que eu vejo como ensino nesta passagem? João, se puderes ir pondo, se faz favor, a passagem, conforme puseste há pouco para a leitura do André, e eu peço e espero que vocês sigam também na vossa Bíblia. O versículo 13 diz-nos então que depois dos acontecimentos que precederam, Jesus subiu ao monte e Jesus chamou os que Ele mesmo quis. Lembras-te, André, segunda-feira passada, aquela pessoa com quem tu e eu tivemos a possibilidade de dialogar? Tão interessante. Tão interessante. Como é que eu coloco isto? Quais seriam as pessoas que tu escolherias para fazer parte da nossa igreja? Se fosses tu a escolher. Homens ou mulheres? Altos ou baixos? Magros, elegantes ou anafadinhos? Letrados ou incultos? Bem vestidos ou andrajosos? Daqueles que sabem estar e falam baixinho ou daqueles barulhentos e que mastigam com a boca aberta? Jesus, diz a Bíblia, chamou para si os que Ele mesmo quis. Tu podes não perceber a ligação que Ele... Sabes?
aqueles colegas do trabalho ou de escola, ou aqueles vizinhos, ou aqueles parentes, se tu fores minimamente parecido a mim, se fores feito da mesma fibra que eu confesso o meu pecado, eu às vezes ponho-me assim a pensar, não vou oferecer uma Bíblia a esta pessoa não vai querer. Sabem o que é que eu estou a fazer? Eu estou a escolher os que eu quero. Se entrasse uma pessoa famosa, publicamente conhecida aqui em Portugal, porta dentro das instalações da nossa igreja, qual seria a nossa atitude? E se um dos sem-abrigo, conhecido aqui da Sobreda, entrasse porta dentro das instalações da nossa igreja, qual seria a nossa atitude? Sabem, isto é tão prático. Eu nas últimas semanas, tenho tido no meu coração um peso em relação aos jovens rapazes da nossa igreja. E eu tenho pensado para mim, alguém precisa de investir tempo com eles em conversar sobre coisas da vida, sobre coisas da palavra de Deus, sobre o caráter deles, o desenvolvimento da vida deles. E eu pensei, bom, se alguém precisa de fazer, se calhar sou eu também. Agora, faço com quem? Com qual deles? E sabem o que é que digo isto para a glória de Deus? Não porque eu seja exemplo. Eu pensei, vou perguntar a eles, a todos eles com quem eu estou preocupado, que sejam eles a dizer se querem ou não. Porque aqueles que Jesus chamou e que é suposto ser eu a fazer com eles, eles vão me dizer que sim. Que não seja eu a escolher, que seja Deus a escolher. Jesus chamou os que Ele mesmo quis. Jesus encontrará nesta igreja uma comunidade de pessoas disposta a dizer: chame Jesus quem Ele decidir chamar, nós acolheremos. Nós aceitaremos. Nós integraremos. Nós cuidaremos da vida dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa criança. Ou começamos a escolher? Deixa cá ver, para o nosso grupo familiar, para eu investir da minha vida em fazer discipulado com ela, se não encaixar aqui, continua a contar-nos o versículo 13, que esses, imaginem o privilégio, e eu creio, irmãos, que aqui no versículo 13 ainda não se está a falar dos 12. Eu não sei se tu estás consciente que houve uma altura Jesus enviou 70 discípulos a cumprirem uma missão. Eu não sei se tu te lembras, há uma altura em que a Bíblia diz que houve muitos que o abandonaram. Ficaram os 12, inclusive Judas e Pedro, em nome do grupo, diz: para quem iremos nós? Eu creio que aqui no versículo 13, quando sobem para o monte, sobem mais do que os 12. Esses vieram para junto de Jesus. Minha mana, meu irmão, tu que és filha de Deus, tu que és filho de Deus, como é que é a alegria no teu íntimo em te saberes escolhido, escolhida? Ou será que nós continuamos a perceber a nossa identidade em função dos nossos feitos, das nossas realizações, das nossas posses, da nossa aparência, da nossa projeção? Tu sentes-te ou não privilegiado? Imaginem aquele grupo que nós não sabemos quantos eram, eu creio que eram mais do que os 12, a perceberem: uau, nós estamos aqui no monte, junto de Jesus, e a maior parte das pessoas não está cá. O versículo 14 continua então e nos diz: e nomeou, designou 12.
Não precisarão de contar. Quem é que já se candidatou a uma posição, uma colocação, havendo concorrência? Há aqui alguém? E tendo-se candidatado, quantos de vocês chegaram a ser escolhidos? Opa, pensem, receberam uma carta, um e-mail, ouviram chamar o vosso nome, como é que foi? Quando vocês souberam, eu faço parte. O vosso nome vinha num e-mail, vinha numa carta, foi dito em voz alta? E-mail, telefonema? Pessoalmente? Diário da República. E de repente nós temos lá o nosso nome. Jesus designou, nomeou. Vocês precisam de imaginar Jesus a dizer: André, Simão, que agora vou-te dar o nome de Pedro. Ali, aqueles dois manos. Tiago, João, andem cá, vocês mesmos, os filhos do trovão, vocês também. Sabes que Deus te escolheu por nome a ti. A ti. E Ele não apenas escolheu, como Jesus define dois objetivos segundo este versículo, precedidos pela expressão para que estivessem com Ele. Este "e" aqui tem o valor desta expressão, repete, e para que os mandasse. Significa que quando Jesus citou o teu nome, por e-mail, ao vivo, por carta, ou em Diário da República, Jesus tinha uma ideia, tinha um plano. Eu estou a contar com ela, eu estou a contar com ele, para que aconteçam duas coisas. Para que ela esteja comigo. E para que eu a envie, para que eu o envie. Tens essa noção? Que tu, por nome, se és discípula de Jesus, foste escolhido na eternidade para estar com Ele e para ser enviado. Tranquila, não se preocupe, eu não me incomodo. Tranquila, não se sinta incomodada por isso. A voz de criança é o melhor som que nós podemos ouvir nos cultos, porque é sinal de que os pais estão cá e que as crianças estão ativas e estão saudáveis. As crianças só ficam caladas ou quando estão a dormir, ou algumas quando estão a tramar alguma, não é? Nós, os pais, sabemos, quando alguns filhos estão muito silenciosos, nós pensamos, deixa eu lá ver, já está qualquer coisa interessante. Jesus então escolheu por nome e designou para estarem com Ele e para os enviar. E Jesus, ao enviar, Ele envia com dois objetivos segundo esta passagem. Para pregar. E podes passar para o versículo seguinte, se faz favor, João. E para que tivessem poder, há outras versões que dizem, para que tivessem a autoridade, para exercer a autoridade de expulsar demónios. O que é que está a ser dito aqui? Tu foste escolhido, tu foste escolhida, nominalmente, não foi assim. Jesus não fez aquela escolha de vou pegar os nomes todos, vou atirar para o ar e os que caírem dentro do círculo vão ser meus. Escolheu-te a ti por nome, para estar com Ele e para tu seres enviado, para tu seres enviado. Enviado a fazer o quê? A pregar e a exercer a autoridade de expelir demónios da vida das pessoas. E a Bíblia passa a citar a lista dos 12 que foram escolhidos. E eu não vou refletir muito sobre os 12, só te vou dizer a seguinte palavra: diversidade. 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 Diferentes de mim. Todos nós sabemos que só haveria uma forma de haver uma igreja parecida a nós. Clonagem. Mas que seca de igreja seria? 60 duplicados do Paulo Pedro.
ou 60 duplicados de ti. Eu nem sei se eu próprio queria ir a essa igreja. Onde houvesse 60 de mim. Diversidade. Duas ou três coisas muito rápidas. Primeiro, estes 12 que estão aqui listados tiveram um papel na história da igreja, tiveram uma função e tiveram uma autoridade especial que eu individualmente, e nós, Ação Bíblica como denominação, e há outras denominações que assim pensam, não se repete na história da igreja. Estes 12 tiveram um papel, uma função, uma autoridade específica no início da igreja que não se repete mais. Tanto assim, eu tenho aqui as passagens anotadas, alunos da Escola de Comunicação, aquelas alturas em que eu podia começar a ler as passagens para sustentar isto. Se alguém quer ter a certeza do que eu estou a dizer, venha ter comigo. Mas vou-te dar só um ou dois exemplos. Lembras-te que depois, quando a igreja começa, eles dão-se conta que eram 11. E pelas profecias deveriam ser 12. Eles decidiram escolher o 12º. Alguém tem a mínima noção dos critérios que foram enunciados para essa pessoa poder fazer parte? Alguém se lembra assim vagamente? Tivesse andado com Cristo. Tivesse andado com Cristo. João, mais tarde, quando escreve as suas cartas, na primeira carta ele vai dizer: nós vimos, nós ouvimos, as nossas mãos tocaram, nós estivemos com ele. Espanta-me que haja hoje em dia pessoas a dizer que são apóstolos. Sabem o que é que eu pergunto logo dentro de mim? Estiveste lá na Palestina com Jesus? Então há aqui um papel, uma função, uma autoridade diferenciada que não se repete. Ok. Mas então alguns vão pensar assim: pronto, então Paulo Pedro, como iniciaste a pregação, eu estava a começar a ficar preocupado. Eu pensei que este assunto de ser escolhido e ser enviado, ir a pregar, exercer a autoridade, tinha alguma coisa a ver comigo. Tu acabaste de contradizer, porque isto era assunto para os 12. Em mau português, não posso dizer em mau português, está a ser filmado, posso dizer. Nós diríamos: já nos safemos. Não estive com Jesus na Palestina, isto não tem a ver comigo. Agora sim, isto como é importante, vamos ler. Encontra na tua Bíblia João 17. João 17. João capítulo 17. Porque nós vamos ler todos os versículos 20 até 21. Antes que alguém se anime a pensar: esta pregação não teve nada a ver comigo, Paulo Pedro, perda de tempo, podias ter falado de outra coisa, isto é só os 12 históricos. Aquela lista de nomes. João capítulo 17, versículo 20 e 21. Quero-te dar contexto. Jesus está a horas de ser traído para ser julgado, para depois ser condenado e crucificado. Já fez o chamado jantar da Páscoa com os discípulos. Ele agora vai orar, está a orar. E no meio da sua oração, a chamada oração sacerdotal que está em João 17, olha o que Jesus diz. Estás lá? João 17, 20 e 21. Jesus está a orar e diz assim no versículo 20 da sua oração: não rogo somente por estes. Quem eram estes? Os 12 históricos. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim, Jesus, por intermédio da sua palavra. Ups! Jesus está a falar de ti. Jesus está a orar por ti. Jesus orou por ti. Fixa esta frase na tua cabeça. Aqui Jesus está a orar por mim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos os 12 primeiros históricos, que depois são substituídos, o primeiro substituto é Matias e depois é Paulo, mas todos os que vierem depois até 2016, na sobreda, margem sul, para que todos sejam como tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João
17, 20 a 21. Se ainda não estás convencido que tu estás implicada, eu quero que tu folheies a tua Bíblia mais para frente até a segunda carta de Timóteo. 2 Timóteo. Espero que todos folheiem ou mexam no smartphone ou no que for. Encontra que é importante tu te confrontares com a palavra de Deus. 2 Timóteo 2, versículos 1 até 3. 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, segunda a Timóteo, capítulo 2, versículos 1 até 3. Dou-te contexto. É Paulo, o apóstolo, o que veio a substituir Judas em segunda convocatória, que está a escrever isto a Timóteo, e diz assim então, 2 Timóteo 2, 1 a 3. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Olha agora aqui o que é que está a acontecer. E o que da minha parte ouviste, Paulo conta então como um dos 12 históricos, através de muitas testemunhas, já havia mais gente envolvida, não eram só os 12 históricos. Isto também transmite a pessoas fiéis e idóneas para transmitir e instruir a outras. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Jesus Cristo. E tu encontras Timóteo, que já é uma segunda geração em relação aos apóstolos históricos, a ser contado como um dos soldados de Jesus Cristo. Não contactou diretamente com Cristo, mas ouviu da avó, ouviu da mãe, ouviu instruções de muitas testemunhas, e Paulo está a dizer: Timóteo, tu tens uma responsabilidade. Isto que tu recebeste, transmite a outros. Então o que há em comum entre os 12 apóstolos históricos e aqueles, e eu não estou a dizer que são necessariamente todos que estão aqui esta tarde, porque aqui podem haver adeptos, aqui podem estar simpatizantes, aqui estão aqueles que foram salvos pela graça, e eu estou-me a referir àqueles que foram salvos pela graça e que foram escolhidos pelo Senhor Jesus, aqueles a quem a palavra do Senhor Jesus pesa e faz diferença. Eu, enquanto refletia e me preparava sobre isso, achei estranho que um dos exemplos que eu me lembro distintamente é alguém que na altura eu tinha conhecido havia poucos dias, poucas semanas, e essa pessoa estava prestes a partir de regresso à sua terra, e essa pessoa faz-me um pedido. A verdade é que aquilo ficou-me. Por favor, pastor, cuidem da minha filha. Por favor, cuidem da minha filha. E este pedido foi-me feito, vai para 17 anos atrás. E continua cá. Lembrei-me de um outro caso mais recente, o Carlos Guerreiro, que faleceu, o pai da Inês. No seu leito, no hospital, poucos dias sabendo ele que ia morrer, o Carlos faz-me um pedido, que ficou. As palavras de Jesus têm peso em ti ou não? Se têm, eu quero que tu percebas mais uma vez o que há em comum entre ti e os discípulos. Se faz favor, podes voltar a nossa passagem em Marcos, na projeção, e voltar a colocar, se faz favor, o versículo... Estou a dizer de memória, creio que é o 14. 14 ou 15? E os nomeou para que estivessem com ele e para que os mandasse a pregar, e depois o 15 diz, e a exercer a autoridade. O que há em comum entre ti e os 12 é que Jesus Cristo, se tu és filho e filha de Deus, se tu és discípulo, esta comissão também serve para ti. Quero caminhar mais depressa porque sei que o nível de cansaço e da vossa atenção está a acabar. O que é uma comissão? É um mandato, e o cumprimento desse mandato para desempenhar algumas funções que constituem uma responsabilidade temporária. Isto é uma comissão. Quando se diz que aquele funcionário, aquele agente da administração pública está a cumprir tal comissão no sítio tal, nós estamos a querer dizer que alguém que tem autoridade sobre ele mandatou-o e é suposto ele desempenhar funções que constituem uma responsabilidade temporária.
agora, apóstolo é alguém que é escolhido por uma autoridade externa para ser enviado com o fim de cumprir uma missão. O que nós temos em comum com os apóstolos não é a historicidade, isto é, nós não fomos testemunhas oculares do ministério de Jesus, mas cada um de nós também é missionário. No sentido em que estamos aqui na Terra, mesmo que tenhamos nascido em Portugal, sempre vivemos em Portugal e vamos morrer em Portugal, nós estamos aqui enviados por Jesus para cumprir uma missão. Alguns devem estar a dizer: Paulo Pedro, pensei que missionário era o Pierre e Yvonne que saíram da Suíça. Lembras-te da oração de Jesus? Não oro somente por estes, mas oro também pelo Pierre e pela Yvonne. Não só, mas também. Eu quero que tu, por alguns instantes, aquilo que nós chamamos a grande comissão. Por exemplo, quando eu uso a expressão grande comissão, qual é a primeira ideia que te vem à mente? Os que conhecem, os que estão familiarizados. Grande comissão para ti é? Evangelizar. Fazer discípulos. Eu quero passar contigo por alguns textos e eu vou repetir para dar tempo àqueles que anotam poderem anotar. Porque eu quero te dar a fotografia completa da grande comissão. O que é que eu quero dizer com isto? Há 4 pessoas que registaram aqueles momentos finais em que Jesus fisicamente esteve com os seus discípulos. Eu quero tornar isto para tu teres a imagem. Judita, tu lembras das últimas conversas com a tua mãe? Okay. Lembram-se que eu falei há pouco as minhas últimas conversas com Carlos Guerreiro? Carlos Guerreiro fez-me um pedido em relação à mãe dele. E fez-me um pedido em relação à filha dele. Fica entre mim e ele. E está aqui. Está aqui. Houve 4 homens que registaram estes últimos tempos em que Jesus deixa as últimas palavras, as últimas instruções. Eu estou-me a referir a Mateus, Marcos, Lucas e João. Sendo que Lucas registra em 2 livros. E eu quero... Nós às vezes pensamos assim, grande comissão, e pegamos numa só referência. Ou pegamos em Atos 1:8 ou pegamos em Mateus 28. Eu quero te dar a fotografia mais completa. E para o efeito, eu vou passar contigo por algumas referências. Posso ditar a primeira? João 20:21. Duarte, podemos ter aqui, porque parece-me que para ti é rápido ir ali ao... Ele sabe onde é que ele tem que ir. E pelo menos os que estão a anotar podem anotar as referências, os que forem muito lestos a abrir a vossa Bíblia podem abrir, senão o João vai nos ajudar com a projeção. João 20:21. Para tu compreenderes as últimas palavras que Jesus diz antes de subir aos céus, e está a correr o tempo em que ele não é visível fisicamente, o que é que ele decidiu nos dizer? A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é que Jesus diz em João 20:21 o seguinte: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A oração, não oro somente por estes, mas oro por aqueles que hão de crer através do testemunho destes. Eu gostaria que o Espírito Santo marcasse no teu coração: tu és alguém que Jesus escolheu e enviou. Não é à toa que tu nasceste em Portugal. Não é à toa que tu vives no concelho de Almada ou de Seixal. Jesus te escolheu e te enviou. Na eternidade não vai haver concelho do Seixal. Na eternidade não vai haver Almada, não vai haver Portugal. É agora ou nunca. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus não ficou nos céus, veio cá à terra, pôs a mão na massa. É assim que Ele te quer enviar, é assim que Ele te enviou. A segunda passagem que eu quero
que nós vejamos juntos, para termos a fotografia da grande comissão, está em Lucas 24:48. Repito, Lucas 24:48. Lucas 24:48. E depois a seguir a esta vamos ver também Atos 1:8. Então, Lucas 24:48 e Atos 1:8 têm a mesma ideia. Lucas 24:48 diz assim, que nós somos... O que é que está lá dito? Nós somos testemunhas. Nós somos testemunhas. Como é Deus? O que é que Deus diz na sua palavra? O que é que Deus pode fazer na vida da pessoa? E os nossos colegas, os nossos vizinhos, os nossos parentes podem olhar para a nossa vida. E Jesus espera que encontrem na nossa vida uma testemunha. Atos 1:8 diz, se faz favor João Duarte, para aqueles que são mestres podem encontrar, Atos 1:8 diz aquele texto todo e diz, e ser-me-eis testemunhas. Está permanentemente a correr na existência um julgamento em que Deus está a ser posto em causa, a palavra de Deus está a ser posta em causa, estão a ser lançadas dúvidas sobre Deus e Deus precisa constantemente de chamar testemunhas a depor. Deus está a contar contigo como testemunha, lá no teu emprego, lá no teu negócio, lá na tua escola, lá no teu bairro, lá na tua família. Esta é a grande comissão, esta é a fotografia mais completa da grande comissão, mas não acaba aqui. Esta ideia, ide, vão, mexam-se, desloquem-se, ide, aparece pelo menos em dois momentos. Mateus 28:19. Repito, Mateus 28:19. Mateus 28:19 e depois Marcos 16:15. Mateus 28:19, Marcos 16:15. Mateus 28:19. Mateus 28:19 e Marcos 16:15. Eu estou a repetir várias vezes para aqueles que estão a notar. Jesus disse, ide. Vão. Mexam-se. Movimentem-se, desloquem-se, vão ao encontro, não fiquem à espera. Ide. Está em Mateus 28:19 e está em Marcos 16:15. Marcos 16:15. É verdade que na vida de algumas pessoas Deus faz aquilo que fez com Pierre e Ivone Kiush e desloca os 2000 quilómetros. Mas sabem, pela graça de Deus e para a glória de Deus, Cláudia, Pierre e Josué, podemos dar graças a Deus. Houve ocasião para me sentar com a vizinha Eugénia, partilhar o Evangelho e ela aceitou Cristo. Sabem qual foi a viagem que eu tive de fazer? Descer 16 degraus do piso onde eu moro ao piso de baixo onde mora a minha vizinha, entrar na sala dela, sentar-me com ela. Ide! Vão! Às vezes pode ser tu saíres de uma mesa onde tomas café, no refeitório, no bar, na cantina, e ir para uma outra mesa. Ide! São as últimas palavras de Jesus. Vão! Vai ao encontro, não fiques à espera. Agora, outra coisa interessante, eu estou-vos a pintar, a retratar a fotografia da grande comissão. Vamos ver um conjunto de referências que nos mostram um aspecto interessante de todas as nações, a toda a criatura, Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. Eu passo a ditar as referências. Quem está a escrever, prepare. Afia aí a caneta. Posso começar? Mateus 28:19. Mateus 28:19. Mateus 28:19. Lucas 24:47. Lucas 24:47. Mateus 28:19, Lucas 24:47, Marcos 16:15. Marcos 16:15. E finalmente Atos 1:8. Atos 1:8. Repito as 4 referências. Mateus 28:19 e João, nós só vamos ver agora a primeira e a última que eu estou a citar.
Mateus 28, 19, Lucas 24, 47, Marcos 16, 15 e Atos 1, 8. Vamos então ver Mateus 28, 19. As últimas palavras de Jesus aqui na terra. Ele está a comissionar-nos, está-nos a dar a responsabilidade, a tarefa que é suposto cumprirmos durante o tempo em que estamos cá. E Jesus diz assim então em Mateus 28, 19, se faz favor, João Duarte. Façam discípulos de todas as nações. De todas as nações. De todas as nações. Quando vocês lerem em casa Lucas 24, 47, vão encontrar a expressão de todas as nações. Quando vocês lerem em casa Marcos 16, 15, vão encontrar a toda a criatura. Quando vocês lerem Atos 1, 8, vocês vão encontrar, tanto em Jerusalém, que era uma capital, a Judeia, a região limítrofe, cuja capital era Jerusalém, Samaria, a região seguinte e até aos confins da terra. Irmãos, quando nós começamos a pensar, e eu sei que ninguém pensa assim, não estou a ser irónico, só vamos evangelizar os portugueses, é porque não percebemos a grande comissão. E quando nós somos confrontados com o facto, para além dos problemas sociais, financeiros, económicos e de terrorismo que possam trazer, mas será que nós não conseguimos ver a vantagem que há de repente haver cá sírios? Não estou a ignorar os problemas. Por favor, ouçam completo o que eu estou a dizer. Eu sei que tem muitas variantes, tem muitas complicações, tem muitas questões, mas não conseguimos ver uma vantagem? Vocês já viram se algum de nós de repente se tornar vizinho ou colega de um sírio? Eu ontem comprei água numa lojeca de um asiático, não sei ainda de que país. Será que nos cai a ficha? Grande comissão. De todas as nações, a toda a criatura. Ou só pensamos logo, mais uns que nos vêm tirar emprego. Mais uns que vão explodir o nosso país. E de repente tu sabes falar inglês, tu sabes falar francês, já viste o privilégio de poderes falar de Jesus? Já não aconteceu isso? Falar de Jesus, anunciar o Evangelho e ensinar sobre Jesus em inglês, arranhando com os meus erros gramaticais. Porque o meu Jesus, as últimas palavras que Ele me deu era a toda a criatura. Continuando a pintar esta fotografia, o que é a grande comissão? Marcos 16, 15. E Lucas 24, 47 outra vez. Vocês vão começar a notar que há aqui algumas referências que se repetem. O que é suposto fazer quando nós estamos a obedecer à grande comissão? Marcos 16, 15 diz-nos pregar o Evangelho. Não pregar sobre a nossa igreja. Não pregar sobre os nossos grupos familiares. Não pregar sobre os pastores. Não pregar o Evangelho. Já agora, recordando, se não sabes de outra maneira, pelo menos esta tens que saber. A graça, o homem, Deus, Jesus Cristo, Deus, Jesus Cristo e a fé. Olha, no diálogo com a minha vizinha, eu não devia estar a falar tanto disto, isto pode ir para a net, ok. Eu usei a metodologia que eu uso para anunciar o Evangelho. Depois, quando cheguei à parte de recapitular, antes de perguntar, faz sentido para si, vizinha? Quero tomar uma decisão. Adivinhem qual foi o resumo que eu fiz à minha vizinha? A vida eterna é uma oferta que Deus dá, não pode ser ganha por nós. Porque nós somos pecadores. E nós não temos como nos retirar dessa condição. E Deus é santo e é justo. Precisava de tomar uma decisão que resolvesse as duas coisas. Fez isso em Jesus Cristo, que é Deus homem, que assumiu a nossa culpa. Inclusive eu usei a ilustração do livro, passando de uma mão para outra. E a forma que nós temos para nos apropriarmos desta vida, vizinha, como eu estive a explicar, foi uma conversa de 2 horas. É a fé. Vizinha, faz sentido para si? Quer aceitar? Sabem quantas vezes eu falei de grupo familiar? Sabem quantas vezes eu citei a expressão a ação bíblica? Uma. Quando ela me perguntou, vizinha, qual é a sua igreja? Se ela não tivesse perguntado, não teria saído da minha boca a expressão ação bíblica. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. A pergunta que se põe é, tu dás valor
à ordem de Jesus para ti a ponto de querer aprender como comunicar o Evangelho. Porque o que tu tens que pregar é o Evangelho. Marcos 16,15 diz: pregai o Evangelho a toda a criatura. Lucas 24,47. João, consegues, se faz favor? Lucas 24,47. Em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados. Houve uma certa moda durante algum tempo em algumas igrejas que se diziam: não vamos falar de pecado às pessoas, isso ofende. Deus tem-me dado o privilégio de estar a investir algumas horas na vida do Mica. E tem sido muito bom. E foi tão especial quando vi na expressão do Mica e ele próprio dizia: pois, mas realmente, se nós não falarmos de pecado, as pessoas não vão perceber porque é que é necessário um Salvador. Eu disse: é isso mesmo, Mica. É isso mesmo. Se não falarmos de pecado, as pessoas não percebem porque é que precisam do Salvador. Pecado é uma palavra feia, mas é verdade. Agora é muito interessante que se tu fores a Marcos 16,15, desculpem, 16,16, Marcos 16,16, eu aqui não apontei, eu estou a dizer de memória, mas creio que é Marcos 16,16. Deixa-me lá, João Duarte, se faz favor. Marcos 16,16, é o que diz: quem crer e for batizado, não é? É isso mesmo. Quem crer e for batizado. A outra passagem que é Mateus 28,19 diz: batizando-os. Eu preciso fazer uma pergunta direta. Já foste usado por Jesus Cristo, aquele que te comissionou, te enviou para acompanhares, apoiares e influenciares uma pessoa até a decisão do batismo? É agora ou nunca. Sabes que na eternidade não vai haver batistérios. Não vai haver. Então, na ideia de Jesus, a grande comissão não é só pregar. É também quando a pessoa creu e tomou uma decisão, então é preciso acompanhar e chegar até a decisão do batismo. Portanto, encontramos isto em Marcos 16,16 e Mateus 28,19. E acaba aqui. Pronto, a pessoa já ouviu, a pessoa foi batizada, fizemos uma grande festa com almoço ali no exterior e pronto. Não. Mateus 28:20. João, Mateus 28:20. Mateus 28:20. Ensinando-os a guardar todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. É interessante. Só repito o nome porque eu já citei. Mas eu vou fechar os olhos e não vou olhar para ninguém para não dar pistas. Há pessoas, e neste caso particular homens, as senhoras, eu quando penso nesta área de ensinar todas as coisas que nós chamamos de discipulado, eu penso sempre em alguém que vai fazer com elas, porque nós temos o princípio na nossa igreja dos homens fazerem com os homens e as mulheres fazerem com as mulheres. Mas há pessoas da nossa igreja que eu tenho pensado: Deus, quem é que vai se sentar com este homem? Quem é que vai se sentar com este jovem? Quem é que vai se sentar com este jovem adulto para fazer isto que está ali, ensinando? E eu só repito o nome do Mica porque um dia eu desafiei-o. E eu contei, eu disse: olha, sabes, Mica, o que eu quero fazer contigo é aquilo que um dia alguém fez comigo. E eu contei-lhe que a certa altura havia um homem, na altura já adulto, que tinha a vida dele, tinha as responsabilidades dele, mas agarrava na Renault 4L dele e saía da zona perto do aeroporto e ia até Oeiras, onde apanhava a minha Jani, e seguia a viagem e chegava até Alvite, Cascais. Apanhava o Paulo Chaveiro e a Idália e depois ia connosco a diferentes lugares e sentava connosco a nos ensinar a palavra de Deus. E sabem, muito do que eu sou, muito do que eu sei, também o devo a essas horas que ele gastou comigo. A pergunta é: tu estás a fazer isto na vida de quem? São as últimas palavras de Jesus.
Eu citei o exemplo do Carlos Guerreiro. Eu intencionalmente não disse o nome da outra pessoa. Mas isso explica. Eu volta e meia, quando venho a propósito, quando me encontro com a filha do Carlos Guerreiro, quando me encontro com a mãe do Carlos Guerreiro, eu faço e digo determinadas coisas. E vocês, se me perguntarem, porquê, Pedro? Porque as últimas palavras do Carlos fizeram peso em mim. As últimas palavras de Jesus pesam-te. João, tiveste mais uma vez excelente. Volta só a Marcos 3, outra vez. Jesus nomeou, escolheu nominalmente para estarem com Ele e para que os enviasse. Tens estado com Jesus? Assumes-te como enviado, como enviado? O que é isto? É ter uma visão de todas as nações, todas as nacionalidades. Se há coisa que um cristão não pode ser, é xenófobo. Não pode. Não pode. É incompatível. Não dá. E nos problemas dos outros que são diferentes, vejamos potenciais pessoas que Jesus escolherá. Então eu vou ser a testemunha. Eu vou pregar. Se ele crer, eu vou ajudá-lo a chegar até o ponto de batismo. E se ele for batizado,